cesse o seu louvor, e todo seja sempre exaltado, e cante a igreja com terno amor. Seja louvado, ó Deus supremo, Deus revelado em Israel. Olá, amigos de Estudos Bíblicos. Juntos novamente para estudar a Palavra de Deus. Contente com o que chega hoje. Seja bem-vindo. E com os que já estão também. Eu quero convidá-los hoje a irmos para o Novo Testamento. Iremos lá para a carta de Tiago. Então abra a sua Bíblia impressa ou a Bíblia virtual. Tiago, capítulo 5. Nós vamos estudá-lo. E hoje vamos refletir. Sede pacientes. Veja bem, sede pacientes. Nós vamos ver então inicialmente Tiago, capítulo 5, o versículo 7 e 8. Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes. Fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Bíblia lida, vamos orar. Senhor, como é bom nós lemos a Tua Palavra todos os dias e agora juntos na Escola Dominical Online. Agradecemos ao Pai por todos que estão conosco. Fala aos nossos corações e usa como instrumento para que haja o alimento espiritual que precisamos. Agradecemos muito por essa hora especial de comunhão com a Tua Palavra. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Sede pacientes. Como está a nossa paciência hoje? A nossa paciência é como um copo d'água, não é? Como está a sua paciência hoje? Será que ela está controlada ao ponto de não explodir? Isaac Newton, o grande cientista, ele, quando refere-se à paciência, ele nos diz: se fiz descobertas valiosas, foi mais por ter paciência do que qualquer outro talento. E quando nós lemos o escritor russo, o Lev Tolstói, ele tem uma colocação que é bem propícia à reflexão no início do estudo de hoje. Os dois guerreiros mais poderosos são a paciência e o tempo. Pensemos bem nisso, a paciência e o tempo. E quando nós lemos a carta de Tiago, conhecida na Bíblia como Epístolas Gerais, não é? E nós entendemos algo especial em relação ao tema. E Tiago, é claro, a carta, ela data mais ou menos entre os anos 45 e 48 depois de Cristo. E o tema da carta é tão propício para nós ao tratar do assunto paciência, porque ele fala da religião prática, da nossa prática diária do nosso cristianismo. E a carta foi escrita para 12 tribos da diáspora, da dispersão. Na verdade, ele está falando para judeus cristãos que estavam dispersos em várias nações. E ali ele escreveu a carta para eles. E ao fazer um sobrevoo na carta de Tiago, lá no primeiro capítulo, ele fala as 12 tribos que estavam espalhadas, as igrejas que estavam espalhadas, ele fala para serem perseverantes nas provações. E ao ler Tiago 1, 2 e 4, nós começamos a compreender a carta de Tiago. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações,
sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E agora nós chegamos no capítulo 5º, onde vamos refletir no estudo da Escola Dominical Online de hoje. E ele termina exortando os crentes, os cristãos, a serem pacientes até a vinda do Senhor. Esse é o texto. É a frase destaque no texto de Tiago em orientação às igrejas. E ele diz assim, portanto, é uma conclusão aí que ele coloca no final da sua carta. Irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Nós estamos aguardando a vinda de Cristo. E ele falou para sermos pacientes até a vinda de Cristo. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A ênfase aí 2 vezes em destaque no texto. A vinda do Senhor, pacientes até a vinda do Senhor e pacientes até a vinda do Senhor que está próxima. É claro que quando a gente estuda no grego, que é a língua original onde foi produzido o texto, paciência é a palavra makrotumia. Aí está colocada para nós. E o que é, de fato, paciência? Paciência significa longanimidade, ou seja, uma pessoa tolerante, não é? Perseverança e firmeza. E há um texto bíblico, Hebreus 12:1, que destaca bem a importância da paciência. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, basicamente, a ênfase para nós é atentos à paciência. E quando nós lemos esse texto, Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 7, nós percebemos que ele repensou o texto do Sermão do Monte de Jesus Cristo. E seria, na verdade, no Sermão do Monte, de Mateus 6, a partir do versículo capítulo 6, o Sermão do Monte, no nono ensino, de Jesus, que está lá em Mateus capítulo 7, 24 a 27. Ele dá uma repensada nesse texto. E olha o que diz o texto. Então, versículo 24. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem sensato, que construiu a sua casa sobre a rocha. Versículo 25, lá do Sermão do Monte. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Ele teve paciência, construiu com todo cuidado a sua casa, fez, na verdade, a casa bem preparada, bem estruturada, com paciência ele construiu, demandou um tempo, mas veja bem, coloca para nós agora o versículo 26 e 27 do Sermão do Monte, repensado aí nesse texto por Tiago. Todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. É mais fácil construir. Não precisa nem se preocupar muito, não tem paciência. Não tem paciência de preparar o alicerce, não tem paciência de preparar as paredes, tudo adequadamente. É aquele que ouve as palavras do Senhor e não dá importância. Agora, é mesmo o que aconteceu agora nessa outra parte. Ele não tem paciência nenhuma. E ele construiu a casa sobre a areia. E veja o versículo 27. Jesus alertando no Sermão do Monte, caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. Foi grande a sua ruína.
A falta de paciência na nossa vida tem causado transtornos dentro da nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na nossa sociedade em geral, em todos os lugares. A falta de paciência causa transtornos terríveis, como aconteceu aí com a casa. Lá foi grande a ruína. Não teve paciência para preparar o alicerce, fez na areia e teve problemas e dificuldades. E foi grande a sua ruína. Repensando o que Jesus havia falado no monte, a nossa pergunta é: como ser paciente até a volta de Jesus? Lembre-se bem, ele coloca para nós aí a ideia até o fim. Os irmãos a quem Tiago dirigiu a carta, né, às 12 tribos dispersas, as igrejas, eles esperavam a vinda de Jesus. Vocês vão ser pacientes até a vinda de Jesus, em tudo que passardes. Mas veja bem, eles já partiram para a eternidade. Então eles foram pacientes até a hora que eles morreram, porque Cristo não veio na época deles. Agora, o mesmo está acontecendo atualmente, né? Até o fim. Então, é importantíssimo, mesmo que Cristo não venha, até o fim, até o momento que eu posso ser chamado antes da volta de Jesus, eu tenho que ser paciente. É claro que, para ilustrar bem aos nossos irmãos ali de 2000 anos atrás, a quem a carta foi dirigida, as 12 tribos dispersas, né? Os cristãos judeus convertidos, Tiago vai usar algumas ilustrações para ficar claro a eles como deveria ser esse comportamento, sede pacientes. E ele começa primeiro ponto, destaque aí no versículo 7, que nós já lemos. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Ele usa aí um fazendeiro, um lavrador, um agricultor, para ensinar a igreja como deve ser essa paciência. É claro que no versículo 7 e 8 está bem clara a ideia. Olha o que diz aí. O lavrador fica esperando, olha aí, esperando o precioso fruto da terra. Vocês também exerçam paciência. Esperem. Não sejam precipitados. Não percam o controle. Esperem. Façam como o lavrador. E nós observamos que o agricultor, todo o nosso país é um país que em muitas regiões pode se dar até 2 culturas ao ano. Planta-se dois tipos, qualidades diferentes. Então o agricultor não é o que acontece na Europa, nem na América do Norte, né? É um ano só. E nesse ano, às vezes, só uma produção. Então o agricultor faz a preparação do terreno. Olha a paciência dele. Ele prepara com todo cuidado o terreno. E depois ele coloca a semente. Então na nossa vida nós temos que ser pacientes assim também. Nós nos casamos, temos os filhos vão se desenvolvendo, crescendo. Então com paciência as coisas vão se desenvolvendo. Nós vamos para a universidade, nos formamos e assim vamos para a vida profissional, tudo com calma, com paciência, no tempo adequado. E ele não colhe imediatamente, ele coloca a semente e ele não vai de imediato receber os resultados da sua plantação. Por quê? A orientação, pensando nele, pensando em nossas vidas atuais, seja paciente, você não colhe o fruto no mesmo dia em que planta a semente. E uma das ordens, porque é um mandamento aí, nós estamos diante do verbo do imperativo, claramente na língua portuguesa, é uma ordem. Das ordens, dos mandamentos que há, não matarás, nós não matamos, talvez seja, não, existe uma série de nãos aí no mandamento, mas esse é o mais difícil. Todos nós temos problemas temperamentais. Então nós temos que estar em alerta a essa questão. Por isso o apóstolo, o Tiago, no caso, né, que é o irmão de Jesus, ele nos alerta a respeito disso. E olha, observe bem, ele aguarda o tempo certo para colher com paciência. Então o lavrador semeia, deixa a semente ali germinar,
aguarda, até que na hora certa venha a primeira e a última chuva, rega o solo. É um exercício de fé, muito grande. Fé, no nosso caso especificamente, é em Deus. Você planta, né? E o que acontece? Nessa parte do texto, Tiago, ele vai orientar as igrejas, e a nós também. Nós estamos a aguardar o que só Deus pode realizar. Nós temos uma tendência de querer fazer tudo, achamos que somos capazes, sofremos da síndrome do He-Man, eu tenho a força, e eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não posso fazer nada, nem para a minha vida e nem para a vida dos meus queridos que estão ao redor. Há certas coisas que nós temos que aguardar o que só Deus pode realizar, que é o que acontece com o lavrador. Ele lança a semente, mas ele vai ter que aguardar a ação de Deus, derramando a chuva e operando ali. Assim também em relação às nossas vidas. Nós temos que ter a consciência que nós somos guiados pelo entendimento dos tempos. E como lavrador, com a esperança de desfrutar dos frutos do seu trabalho, mas ele tem que esperar a ação de Deus. Em tudo na nossa vida, se queremos viver uma vida calma, tranquila, como nós cantávamos, calmo, sereno e tranquilo, é um canto que tínhamos há anos atrás, nós temos que deixar Deus agir, aguardar na ação de Deus, não querer tomar em nossas mãos algo que só Deus pode realizar. E aí vem o primeiro alerta, né? A primeira ilustração usada por Tiago é o lavrador, o fazendeiro, o agricultor. Então, primeiro alerta, muitas vezes nos momentos difíceis, perde-se a qualidade da confiança em Deus. A falta de paciência faz com que eu não confie plenamente em Deus. Eu tenho que tomar muito cuidado porque estamos vivendo uma era temperamental. Crianças temperamentais, adolescentes, jovens, adultos, uma era em que há uma agressividade enorme. Eu tive alunos que se formaram nas universidades e são totalmente descontrolados, não têm paciência com nada, querem tudo vapt-vupt. Isso não é fruto de alguém que confia em Deus, que descansa em Deus. E ser paciente é demonstrar força no Senhor. E é isso que o lavrador nos ensina aí, que Tiago orientou a igreja há 2000 anos e nos orienta agora, não é? A confiar no Senhor plenamente, esperar na ação de Deus em todas as circunstâncias. Mas veja bem, Tiago vai agora, não é, nos alertar com uma segunda ilustração. Primeiro ele trabalha o lavrador. Agora ele vai trabalhar conosco, ó, irmãos, não vos queixeis. Olha aí, sempre assim, irmãos, lá, lemos anteriormente, irmãos. E aí ele vai trabalhar no versículo 9, o juiz. Por quê? Há aquelas tentações passadas pelos irmãos que levam a atacar uns aos outros. A tendência é enorme. A gente vive num ambiente lamentável, né? Eu estava ouvindo um palestrante falar que ele estava vendo um site e de repente a pessoa totalmente agressiva, ela fez um pedido no site e ela condenando o site. Daí ele foi ler com mais precisão o que era. Ele fez um pedido, eles prometeram entregar em 3 dias, mas entregaram em 5. Entregaram o pedido. Ele agrediu totalmente. Eu imagino o tormento dessa pessoa, né? Uma pessoa atormentada. Em 2 dias, apenas 5 dias foi feito, recebeu o pedido, mas ela atacou, acabou. E o palestrante dizia que comprou no site, porque eles entregaram adequadamente e a gente tem que ter paciência, esperar. E as pessoas estão assim. E o contexto social da carta de Tiago, né, olha o que ele coloca para nós aí, o contexto. Tiago 5,9, vou ler todo o versículo. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros. Isso é sério. Para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. É muito sério a pessoa agir, ter esse procedimento, né?
No livro de Tiago mesmo, né, ele vai orientar para nós nos nossos relacionamentos com as pessoas. Olha Tiago 4,11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Muito comum hoje, né? A gente não entende a gente mesmo, mas falar mal dos outros, a gente fala sem dó, sem piedade. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Observe bem, nós somos juízes, não somos juízes. Nós estamos aqui para condenar ninguém. Nós estamos aqui para julgar ninguém. A ênfase dada pela palavra de Deus é: não julgueis para que não sejais julgados. E hoje na sociedade nós vivemos assim. Sempre há pessoas que não têm paciência com o outro, criticam, julgam erradamente e falam mal do outro. Então nós temos que estar alerta, porque nós não somos juízes. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para queixar. E ainda é muito sério, porque a ausência de paciência produz na pessoa uma vida de reclamação. Reclama de tudo, nada está bom, porque ela não está bem. O problema lá da pessoa que atacou o site é porque ela não estava bem. A pessoa não está bem, então ela lança. Hoje é triste porque quando ela está bem, ela ataca a família, que não deveria fazê-lo. Mas hoje ela joga nas redes sociais. Ela atormenta outras pessoas. Quer dizer, potencializou esse universo de reclamação, que é o que nós vivemos atualmente. Nada está bom. As pessoas reclamam demais. Solução nenhuma oferecem. Mas só sabem achar defeito, reclamar. E nós não somos juízes para julgar as pessoas. E observe que, em vez de oferecer um auxílio aos criticados, nós estamos aqui num momento importantíssimo da história da humanidade, em que a gente tem que colocar palavras de encorajamento, né? De uma vida consagrada ao Senhor. Nós somos pessoas cheias da graça de Deus. O Espírito Santo habita em nós. O Evangelho diz que de nós flui rios de água viva. Então brota de nós, estamos aqui para isso, para agir dessa forma. Não viver murmurando, reclamando, se queixando do irmão, achando defeito em todo mundo. E observe que Tiago 4,12 ainda. Um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer perecer, tu, porém, quem és que julgas o próximo? Nós não temos, muitas vezes, amado o próximo. Não temos, muitas vezes, cumprido a lei. Os 10 mandamentos resumem amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. E nós não temos agido dessa forma, nós temos agido como um juiz. Então, somente Deus, na verdade, tem os critérios para julgar. Então, qualquer situação, coloque diante de Deus, porque Ele conhece, Ele sabe os critérios para julgar e Ele faz de forma sábia e justa. Então, nós vamos colocar diante do Senhor qualquer situação e não entrar nesse universo de reclamação, murmuração que nós estamos a viver nos dias atuais. E é sério, Êxodo 20:16, né? A orientação dos mandamentos é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E temos que tomar cuidado, porque toda palavra que sair da nossa boca, Deus pedirá conta de cada uma delas a nós. Por isso vem aí o segundo alerta. Aprendemos a ser como lavrador e a não sermos juízes, e as queixas, assim, com comentários maldosos e falsas acusações, e aí a gente viu, são pecados graves diante de Deus. Muitas pessoas não têm vidas abençoadas, porque elas são só reclamação. Há pessoas que eu encontro com elas, eu tenho vontade de não dizer bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Eu tenho vontade de falar o que dói hoje, o que você reclama hoje, né? Esse descontrole, o que está acontecendo com você, né? O que dói hoje, porque é só reclamar. Imagine a família dentro de casa, uma pessoa dessa. Eu não queria viver com uma pessoa dessa dentro de casa. E as pessoas estão ficando assim e potencializando hoje através das redes sociais. Mas veja bem, os exemplos dados por Tiago: seja paciente como lavrador e não haja impaciente e se torne um juiz, ficar julgando as pessoas, sendo que o nosso papel aqui na vida é
estender a mão, auxiliar o nosso próximo, não julgar o nosso próximo, que quem julga é o próprio Deus de maneira sábia e criteriosa. Mas vejam bem, ele vai agora usar, olha, irmãos, né, versículo 10, ele usa o profeta. Então, o terceiro elemento que ele usa aí, para a ilustração, para nos ensinar, é o profeta. E olha o que temos aí, Tiago, capítulo 5, versículo 10 e 11. Irmãos, tomai como exemplo de sofrimento e paciência. Olha o texto. Os profetas que falaram em nome do Senhor. Olha, meus prezados. Os profetas ilustram bem a paciência. Eis que chamamos bem-aventurados que suportaram aflições. Eles suportaram provações, lutas, situações complexas. Ouviste da paciência de Jó, e viste do fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Tiago agora, exemplificando para nós a paciência, ele começa a usar personagens do Velho Testamento, conhecidos pelos judeus convertidos. E eu gostaria que você também, nesse momento que a gente está pensando, que ele está exemplificando através dos profetas e tal, que eram de paciência, você conhece pessoas, você tem exemplos de pessoas que são pacientes? Você tem referência de pessoas na sua família? Somos referências de paciência às pessoas, como nós estamos vendo as referências aqui citadas por Tiago. E ele coloca aí o primeiro exemplo, os profetas, não é? Mateus capítulo 5, versículo 12. Isso é importante colocar isso agora. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Eles tiveram paciência, enfrentaram o sofrimento, as lutas, as acusações, muitos foram mortos, cerrados ao meio, cortados a cabeça. Lembra de João Batista? E tantos outros. Então vejam bem, eles suportaram o sofrimento com paciência. Uma espera constante, a ideia aí colocada no texto, enquanto falavam em nome do Senhor. Então, observe, né? Eles passaram por situações complexas, difíceis, enfrentaram os mais diversos problemas, mas eles se mantiveram firmes. Olha o exemplo deles. E é claro que os judeus, como ele estava falando a judeus convertidos, na hora veio à mente, porque eles conheciam o Velho Testamento, né? E o segundo exemplo que ele coloca, é bem conhecido nosso também, é Jó. E Deus tinha um plano tão especial na vida dele, né? Mesmo quando ele não compreendia o plano de Deus. Nós, quando temos Deus guiando a nossa vida, não nos importamos com o que nos acontece, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Nós sempre nos lembramos de Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é importante ver que Jó, né? O Senhor abençoou Jó em dobro do que ele havia perdido. Ele passou pela provação ali. E quando a gente lê Jó, capítulo 42, 12, observe bem, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Então Tiago não só destacou a paciência, mas no texto, é interessante isso, ele enfatizou também a perseverança de Jó. Perseverança de Jó em meio às provações. E a gente vê claramente, quando lê o livro de Jó, que Jó perdeu seus trabalhadores, Jó perdeu seus rebanhos, Jó perdeu seus 10 filhos, olha aí. E ainda, eu gosto muito desse versículo de Jó capítulo 1, 21. Depois de ele ter passado pela experiência, nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. Eu gosto dessa tradução. O Senhor o deu. Imagine, perdeu bens, perdeu a família, perdeu os 10 filhos. E ele ainda fala isso. Olha a paciência dele, a confiança dele em Deus, a perseverança dele que Tiago fala. O Senhor Deus, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome.
E depois de ele falar isso ainda, olha lá, Jó perdeu a sua saúde. A tal ponto de que o corpo todo estava tomado por feridas que ele tinha que tomar um caco de telha para passar no corpo para aliviar a dor. Perdeu a dignidade social, tá? Menosprezado. E ainda a esperança da sua mulher. É triste isso ver, né? E é interessante observar que ele, diante daquela colocação da esposa, que era uma mulher sem paciência, e ela o aconselhou de uma forma totalmente errada, não é? Para que ele blasfemasse contra Deus e morresse. Um momento assim de impaciência terrível. Jó 2,10 nos diz: aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os lábios. Quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, nós aceitamos tudo que vem em nossa vida. E temos paciência para passar pelos vales difíceis, porque nós temos o Senhor Deus conosco. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa segurança. E observe que Jó, biblicamente, teve momentos de dúvidas, é claro. Normal, imagine. Mas se manteve firme mesmo em meio às interpretações equivocadas dos seus amigos. Porque os amigos vieram ali consolar Jó. E eu acho lindo essa parte de Jó. Se você não leu ainda o texto, fica aí a lição de casa. Quando chegaram, eles viram o sofrimento dele, ficaram uma semana em silêncio, junto do amigo. Mas fizeram colocações totalmente equivocadas, né? Acusando Jó de ter pecado contra Deus, precisava passar por aquela situação. Mas veja bem, ele se manteve firme. E mesmo Jó, que foi ilustrado muito bem por Tiago a nós no texto de hoje, que estamos falando para sede pacientes. Olha o exemplo. Ele teve falência financeira, ele perdeu seus funcionários, ele ficou sem saúde e ele teve um luto familiar. Imagina ele perder 10 filhos de uma vez só. Mas ele foi paciente, perseverante e confiante em Deus, porque realmente ele tinha a paciência a guiar a sua vida. E é claro, o alerta a nós. Terceiro alerta: siga o exemplo de pessoas com paciência. Eu pedi para você pensar nas pessoas, quando estava a falar sobre, nesse ponto, lembrou de pessoas pacientes? Referência, nós temos sido referências de paciência? Agora observe bem. Diante disso, olha o que aconteceu com o servo dele, Jó, que foi paciente em tudo. E ele, em Jó capítulo 42, 5, há um texto que fala muito ao meu coração, e ao coração de todos aqueles que leem o livro. Eu te conhecia só de ouvir. O nosso grande problema em relação à nossa vida é que a gente conhece Deus de ouvir falar. Era o que aconteceu com Jó. Ouvir falar. Mas agora os meus olhos se veem. Após a provação que ele passou pacientemente, aceitando a vontade de Deus, ele agora realmente, não é? Ele agora passou a conhecer o pessoal intimamente. Interessante observar, nós estamos numa sociedade atual, muito triste falar isso. As pessoas ouvem a palavra, mas elas não se alimentam da palavra, não há digestão. Isso eu estou falando de pessoas que vão nos grupos religiosos, como pessoas que não vão. As pessoas ouvem, mas não se alimentam, não digerem, não rumina a palavra. Não dá a elas crescimento espiritual. Por isso, nas horas que vêm as provações, tem atitudes assim que a gente fica assustado nas horas difíceis, com o procedimento, com as falas, com as colocações e com as atitudes. Porque elas não têm dentro delas a palavra. Elas não conhecem, não são íntimas de Deus. Que é o que aconteceu com Jó. A experiência possibilitou a ele, pacientemente ali, a que tivesse a oportunidade de conhecer Deus intimamente e aceitar a vontade de Deus e os propósitos de Deus naquele momento ali. É claro, concluindo, a paciência é uma característica da maturidade e do crescimento espiritual. E nós todos sabemos que ela também é um fruto do Espírito Santo. É claro que quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nos arrependemos dos pecados, e nós sabemos que a única forma para eu entrar no céu, não há outra. Eu posso morrer aqui agora, tenho infarto aqui agora, nesse momento.
eu tenho certeza que estou no céu, porque o sangue de Jesus me lavou e eu o recebi como meu Senhor e Salvador, me arrependi dos meus pecados e Ele pagou a dívida por mim. E graças a Jesus Cristo, nós temos a vida eterna garantida. E essa maturidade espiritual me possibilita a enfrentar qualquer situação nessa vida. A enfrentar momentos difíceis, doenças, enfermidades, problemas familiares, em qualquer situação. Agora veja bem, concluindo, o Senhor, Tiago no capítulo 5:11, ele diz, o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Veja aí, todos os pacientes serão recompensados em Deus. Lembre bem, todos os pacientes serão recompensados em Deus. E a promessa a nós, concluindo o nosso estudo de hoje, é: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, e nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Tudo nós passamos nessa vida é passageiro. Uma enfermidade, um problema com o marido, um problema com os filhos, isso é tudo passageiro. É só por um instante, tudo passa nessa vida. E o mais importante, um dia tudo isso vai encerrar. E a promessa do Apocalipse, os que são pacientes, na verdade, poderão ficar tranquilos, porque nessa vida tudo passa. E o mais importante, nós estaremos para sempre com o Senhor Deus na eternidade. E estamos aguardando a vinda do Senhor, porque é o que é a orientação de Tiago, sede pacientes até a vinda do Senhor. Os irmãos lá já foram embora para o céu, nós podemos ir também, mas vamos aguardar, porque na vinda do Senhor teremos plenamente a nossa vida feliz, alegre, contente, desfrutando da glória eterna com o Senhor. Que Deus abençoe. Amém. Nós vamos agora, então, como fazemos no final, orar. Vamos orar nesse momento e depois nós cantaremos. Senhor, nós queremos te agradecer porque a Tua palavra nos orientou hoje a sermos pacientes. Nos capacita, ó Pai, a vivermos uma vida de paciência, aceitarmos a Tua vontade e termos paciência com todos aqueles que estão ao nosso redor, amá-los plenamente, nos dê calma, tranquilidade, nos encha com porções dobradas do Teu Santo Espírito, para que a gente viva essa vida de paciência e darmos o nosso testemunho de que fomos transformados pelo Senhor Deus. E nesse instante, ó Pai, nós queremos agradecer pelas vidas que o Senhor tem dado, e no dia de hoje nós somos gratos pela vida da Sionara e de Leonice, as mulheres que oram, que comemoraram mais um ano de vida. Gratos também, ó Pai, pelos novos desafios, pelas mudanças, e agradecemos muito, ó Pai, porque o nosso irmão Janguito está a completar 100 anos. Cuida dele, Senhor, fortaleça. E agradecemos, ó Pai, também pela irmã Raquel, pela sua recuperação lá em Maringá, Senhor. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, pelo atendimento às nossas orações. E agora, ó Pai, nós queremos interceder, ó Pai, pelos 7 filhos do seu Janguito, pelos seus genros, para que aqueles que ainda não conheceram Jesus possam vir a ter experiência com Ele, que haja um avivamento pleno, total, na vida dessa família. Tem misericórdia, ó Pai, do Djalma, pai da Vanusa, que fez uma cirurgia e aguarda o resultado da biópsia. Acompanha essa família, ó Pai, com o Teu poder, com a Tua graça. Guarda, Senhor, o seu Jonas Mendes, na sua velhice, nas suas necessidades físicas, o fortaleça fisicamente e espiritualmente. E seja, ó Pai, acompanhando a Dircinha, a esposa do Quinzinho, que partiu essa semana para a eternidade. Guarda toda a família, em especial os seus filhos, Senhor. E seja, ó Pai, acompanhando o cunhado da Jael, no acidente, que teve com fraturas, ele fará a cirurgia. O acompanha, ó Pai, nessa hora que ele tanto carece da Tua graça, do Teu poder. Guarda, ó Pai, a Maria, que é um pedido da Maíra. O Senhor sabe a necessidade de Maria. E seja, ó Pai, acompanhando a sua gravidez de alto risco, Senhor, cuidando, zelando da criança e da mamãe. Guarda, ó Pai, também o André Xavier, lá em Maringá, com a infecção no sangue.
faz um milagre naquela vida. O Senhor é poderoso para isso, ó Pai. Tem misericórdia do Eduardo Taquinaca, em tratamento contra o câncer. E seja, ó Pai, com a Sueli também, do seu amador, cuidando da sua vida, Senhor, fortalecendo. Guarda a Shirley também no combate ao câncer. O Alexandre, com a sua esposa ali em lutas em relação ao câncer. A Citrone, Senhor, lá em Tietê, cuida dela, abençoe o seu tratamento. Do mesmo modo, cuida do Sidney também lá em Tietê, em tratamento, Senhor. Guarda o Sidney Martins, que precisa da tua graça. Do mesmo modo, acompanha o Marcelo Bragantini, cuida da sua vida, o fortaleça, abençoe as químios, tudo está sendo feito em relação à sua vida. E guarda a Deja, Senhor, na sua radioterapia, Senhor, a fortaleça, a proteja, a guarde. E seja, ó Pai, com aquelas pessoas que pediram as nossas orações. Não estão colocadas aqui conosco escritas, mas o Senhor sabe. Elas pediram as orações e seja operando em todas as suas necessidades, sejam necessidades de enfermidades, problemas conjugais, problemas com os filhos, problemas de trabalho. Que o Senhor esteja operando na vida dessas famílias. Nos guarda sempre e nos capacita a viver uma vida de paciência e cumprimos, ó Pai, a nossa missão. Peçamos, ó Pai, por tudo, nos abençoe e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. E vamos cantar. Segredão